Um dos animes com mais personagens poderosos e apelões é Cavaleiros do Zodíaco. E dentre a elite dos cavaleiros, no caso os Cavaleiros de Ouro, o Shaka de Virgem é um dos que mais se destaca. E isso graças à sua enorme gama de poderes. Mas agora, e se o Shaka estivesse no universo DC? O quão poderoso e temido ele seria? E para saber mais sobre isso, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, antes de ir para a análise, eu preciso falar quais serão os critérios. E o primeiro é que eu só vou considerar o Shaka da Saga do Santuário até a Saga de Hades. As demais sagas não serão consideradas por não serem canônicas ou por não fazerem sentido com a cronologia da obra. E para ser justo, eu sempre pegarei a média dos personagens da DC, e não vou considerar somente os maiores feitos. Mesmo porque os maiores feitos do Shaka não estão nas obras consideradas aqui nesse vídeo. Então mantenha essas duas coisas em mente e bora para a análise. Os poderes físicos do Shaka são medianos para um Cavaleiro de Ouro, e portanto a sua força e resistência são absurdas. E só o fato dele ter o sétimo sentido e alcançar a velocidade da luz já torna cada golpe dele extremamente poderoso, sendo capaz de varrer planetas com isso. E quanto à sua velocidade, vale ressaltar que ele tem a velocidade da luz ou até um pouco mais. E eu digo isso porque é muito importante dizer que os Cavaleiros de Ouro, de forma geral, têm a velocidade da luz, mas eles variam de velocidade entre eles. Então, por exemplo, o Miro é mais rápido do que o Aldebaran, e por isso eles não têm a mesma velocidade. E então, pela velocidade que vimos o Shaka demonstrar na Saga de Hades, podemos dizer que ele é levemente acima da velocidade da luz. Mas o poder físico dele é o de menos. O melhor são seus poderes, e é sobre isso que vamos falar agora. E uma primeira técnica dele é o Kan, que é uma barreira omnidirecional, ou seja, que protege ele de todas as direções e que é extremamente resistente, que foi capaz inclusive de resistir aos golpes do Camus, do Shura e do Saga ao mesmo tempo, ou seja, tem uma resistência multigaláctica. E ele também tem o mantra Om, que expande o cosmo dele, podendo protegê-lo, ampliar a força de seus ataques ou até desintegrar completamente um alvo. E isso já é absurdo, mas é apenas o começo, porque ele também pode invocar espíritos malignos, e com essa técnica ele invoca esses espíritos em sua forma espectral, que causam grande dano ao seu oponente. E por sinal, esse é um dano espiritual, o que significa que no universo DC, isso ignoraria grande parte da invulnerabilidade dos adversários, sendo um ataque super efetivo. E também temos a rendição divina, que é uma outra técnica ofensiva extremamente poderosa, por ser quase impossível de escapar. Além também de ter um dano avassalador, semelhante aos ataques do Aioria. E se ele usa isso com o mantra dele ou com os olhos abertos, esse poder tem energia o suficiente para destruir uma galáxia, muito semelhante em poder ao ataque do Saga. Mas é agora que a coisa começa a ficar mais interessante, porque vamos falar dos dois poderes mais relevantes e apelões do Shaka. E o primeiro deles é o Ciclo das 6 Existências, que simplesmente leva a alma do oponente para alguma das 6 dimensões, sendo 5 delas infernais e uma delas o paraíso. Ou seja, ele basicamente pode levar a alma de quem quiser para o inferno, o que é extremamente apelão, mesmo porque isso seria quase impossível de deter no universo DC. É só você pensar, quem na DC teria resistência contra a remoção de alma? Cara, quase ninguém. Só que o maior poder do Shaka é o Tesouro dos Céus. E com esse poder, o Shaka abre os olhos e libera todo o poder que ele acumulou se privando do sentido da visão. E essa técnica consiste em um ataque e defesa quase que perfeitos. E eu posso te afirmar com 100% de certeza que uma vez que o Shaka usa essa técnica, é fim de jogo para grande parte dos personagens da DC. Primeiro porque não tem como impedi-la. Sério, é quase impossível. E segundo, que uma vez dentro da técnica, você dificilmente poderá se defender, fugir ou atacar.
Sim, pois é, a menos que você seja extremamente poderoso, você não faz nada, só morre. Porque ela inibe praticamente qualquer ação do seu oponente, e além disso ela vai tirando os 5 sentidos do alvo, e quando todos os sentidos são retirados, o alvo morre. Mas na real, se ele tirar 2 sentidos dos personagens da DC, já é o suficiente para acabar com a luta. Por exemplo, como é que um cara sem tato e cego vai lutar? Cara, não tem como! E só poderes a nível quase que universal podem quebrar a defesa do Tesouro dos Céus. E você quer mais? O Shaka ainda conta com proteção mental, capacidade de refletir ataques mentais, capacidade de dominar poderes e habilidades lançadas contra ele, ele pode fazer ilusões e hologramas muito reais, além de ter telepatia e certa capacidade de domínio da matéria. Ele também pode se teletransportar e tem o 8º sentido, que torna ele, até certo ponto, imortal. Além de, obviamente, ter uma grande sabedoria por ser a reencarnação de um ser iluminado. Ou seja, esse maluco não é pouca coisa. E como eu falei, eu não vou nem considerar outras sagas, porque se assim eu fizesse, eu poderia adicionar o ágil, o que tornaria ele ainda mais apelão. Mas só com essa gama de poderes, você certamente já percebeu que ele varreria grande parte dos personagens da DC. E para encontrar alguém que tem uma mínima chance contra o Shaka, se pergunte o seguinte: esse personagem pode pelo menos dar um dano a um nível galáctico? E se a resposta for não, já era, perdeu, a menos que tenha uma estratégia ou uma arma muito boa. Mas isso elimina praticamente todos os heróis de médio escalão da DC. E por isso, agora vamos ter que pensar nos pesos pesados, aqueles que conseguem destruir universos ou pelo menos grande parte dele. E eu vou te dizer que mesmo esses caras extremamente poderosos precisam ter muito cuidado. Porque, por exemplo, qual herói da Liga da Justiça poderia retornar do inferno caso seja enviado para lá pelo ciclo das 6 existências? Cara, complicado, praticamente nenhum. Ou seja, muitos deles perderiam para essa técnica, principalmente aqueles que não têm portais, poderes espirituais ou coisa do tipo. E se ele usar o Tesouro dos Céus, muitos se lascam também. E eu vou até dar um exemplo. Imagine se o Shaka usa o Tesouro dos Céus contra o Flash, mas pode ser contra qualquer outro também. Mas vamos lá. O Flash até tem capacidade de acelerar e dar um soco a nível universal ou próximo disso. Mas lembre-se que não é infinito, pois soco de massa infinita não existe. Pelo amor de Deus! Como especialista eu posso garantir, isso não existe. Mas com esse golpe, ele poderia sim passar da defesa do Tesouro dos Céus. Só que o problema é que ele não usa esse tipo de golpe o tempo inteiro. E então, se o Flash não usasse um ataque como esse logo de início, ferrou! Porque assim que o Shaka tirar o tato dele, ele não vai conseguir mais correr ou se movimentar com tamanha facilidade. E consequentemente, a força e o dano dele vão despencar. Porque pense bem, se nós não conseguimos nem falar com a boca anestesiada, imagine lutar com o corpo inteiro parcialmente anestesiado. Cara, é muito difícil. E se o Shaka tirasse a visão dele, já era. Não iria ter como, porque ele não iria sentir o corpo e nem iria poder vê-lo. Então não teria como direcionar ataques. E dessa forma, seria praticamente impossível fazer qualquer coisa. E é por isso que eu digo que, de forma geral, o Shaka seria um oponente miserável até para os pesos pesados da liga, e poderia sim surpreendê-los. Mas é verdade que o grande poder físico dos membros da liga colocariam eles em vantagem. Porque, por exemplo, um soco do Superman se soltando é uma exclamação de Athena ou até mais, que por sinal foi o golpe que matou o Shaka. E esse nível de poder não é só restrito ao Superman, outros membros da Liga também têm uma força avassaladora. Fora que os membros mais poderosos da Liga da Justiça são várias e várias vezes mais rápidos do que a luz. E isso inclui o Flash, o Superman, a Mulher Maravilha e etc. E então, se eles lutarem no 100% sem se conter, eles poderiam dar uma Speed Blitz no Shaka que ele não iria nem conseguir ver. E com um golpe realmente poderoso, poderiam matá-lo.
seria muito complicado para ele. Mas eu ainda digo que se os caras da Liga da Justiça deixassem o Shaka lutar e se começassem pegando leve, eles iriam perder. Porque, como eu disse, poucos conseguiriam sair do inferno. E se cair no Tesouro dos Céus e se deixar ele tirar 1 ou 2 sentidos, acabou. E por isso, na minha opinião, os pesos pesados da Liga da Justiça vencem. Mas tem que lutar a sério, não pode pegar leve. E personagens como o Senhor Destino teriam uma boa vantagem. E por isso, só vence o Shaka quem tem um nível de poder bizarro e que luta a sério. Ou que tem um combo de poderes como reviver ou voltar do inferno, que são as habilidades do Ikki de Fênix. E por sinal, foi exatamente por isso que essa luta aconteceu, porque os poderes do Ikki são basicamente antídotos para o do Shaka. E qualquer outro cavaleiro ali teria sido obliterado pelo Cavaleiro de Virgem sem a menor dificuldade. E em resumo, o Shaka seria um reforço de peso para a Liga da Justiça, e um ótimo oponente, exigindo sempre o máximo de seus adversários. E se quiser ver uma luta do Shaka com algum outro personagem, no caso um confronto direto, deixa aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreva para não perder os outros lançamentos. Conto com o apoio de todos e até a próxima!